está nos advertindo que antes da volta de Cristo nós vamos passar por um tempo difícil, onde o profeta Daniel, a primeira leitura que nós ouvimos, ele descreve esse tempo como um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Deus tenha misericórdia de nós. Antes disso ele falou: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus. Se refere a São Miguel, né? Então o arcanjo Miguel vai se levantar em especial naquele tempo. E será um tempo, de novo, de angústia, uma grande angústia. Vamos para o Evangelho. Jesus também está nos falando algo sobre isso. Jesus diz: naqueles dias, depois da grande tribulação, então vai ter uma grande tribulação. Daniel fala do tempo de angústia, o profeta. Jesus fala de uma grande tribulação. É a mesma coisa, com palavras diferentes. O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. É uma linguagem apocalíptica, esse é o estilo dessa linguagem, mas ela é real, muito real. Não é uma historinha não, é da boca de Jesus, é o Filho de Deus. Não é uma historinha não, é uma verdade. Então a palavra de Deus hoje ela está nos dando descrição do tempo difícil, e depois ela vai nos dar também um caminho para nós passarmos por isso. Talvez a primeira pergunta que pode vir a nós é: quando vai ser esse tempo, Padre? Quando vai ser esse tempo difícil, dessa grande angústia, dessa grande tribulação? Olha, difícil dizer concretamente. Talvez nós já estejamos entrando nele. Alguns sinais estão aí dessa grande tribulação. São muitos sinais. Por exemplo, um sinal bem claro: a mãe de Jesus, Nossa Senhora, nos últimos, podemos dizer aí, no último um século e meio para cá, Nossa Senhora tem repetidamente aparecido em diversas partes do mundo, como nunca antes na história, e nos advertido de um tempo muito difícil da humanidade. É Nossa Senhora, é a mãe de Jesus, é maior que um anjo, é maior que São Miguel, maior que São Gabriel, maior que todos os anjos juntos, é a rainha dos anjos, é a mãe do Filho de Deus. Nossa Senhora, repito, de um século e meio para cá, quase dois, tem aparecido repetidamente em diversos lugares do mundo, diversos, dezenas, advertindo a humanidade de um tempo muito difícil. Esse é um dos sinais, um dos maiores, eu diria. Tem outros. Uma das características desse tempo de grande angústia, dessa grande tribulação, será o fato que muitas pessoas estarão cegas para isso. Todos nós temos, eu quero dizer, a humanidade como um todo. Toda a humanidade tem uma noção, uma percepção de que alguma coisa está errada com o mundo. Isso nós temos essa percepção, todos temos. De que tem coisas que estão acontecendo na história, que estão acontecendo com a nossa civilização, que não deveria ser assim. Todos, de uma forma geral, concordam com isso. Nem todos conseguem perceber claramente isso. Alguns só falam: nossa, que coisa, que tempo difícil que nós vivemos, que isso, que aquilo. Muitos não têm essa noção mais clara. Porque falta-nos, de modo geral, sabedoria. E é esse o ponto que eu gostaria também de chegar. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus está nos dizendo desse tempo difícil, que talvez nós tenhamos já entrado nele, alguns sinais estão aí. Ao mesmo tempo que isso acontece, é um tempo de uma grande confusão, de coisas loucas que estão acontecendo, coisas que quem tem um pouco mais de compreensão olha para isso e fala: não é possível uma coisa dessa, que loucura é essa que nós estamos vivendo no nosso mundo?
Que loucura é essa que nós estamos vendo? Leis injustas, uma cultura, uma mudança cultural terrível, inversão de valores. O que era valor antigamente, há poucas décadas, já não é mais. Os absurdos que nós vamos acompanhando, nós vemos certas notícias e nós falamos, não é possível, onde que estão indo esse povo? Onde que está indo isso? Loucuras totais. Mas um dos sinais é justamente que, para muitos, apesar de se perceber que há alguma coisa estranha, mas não se tem uma percepção mais clara, de sabedoria sobre isso. E muitos seguem o caminho do mundo, porque esse é o caminho do mundo. O caminho do mundo é o caminho da destruição. Do mundo que eu quero dizer aqui, segundo a palavra de Deus, o que é mundo, segundo a palavra de Deus? Mundo significa aquilo que é oposto ao reino de Deus. Mundano seria a melhor tradução. O caminho mundano, ou seja, o caminho oposto à palavra de Deus, oposto à vontade de Deus, ele é um caminho que está aí, e muitos vão tomando parte nele, e muitos vão sendo levados por ele. Por quê? Porque falta sabedoria. Se nós, meus irmãos, não tivermos sabedoria, nós passamos por esse período de grande angústia que está dizendo a palavra, de grande tribulação, e no máximo nos lamentamos, mas seguimos por ele. É quando a pessoa vai participando das coisas mundanas e ela até lamenta, ela diz que tudo está uma droga, que nada presta, que isso, que aquilo, mas ela segue, ela está no meio, porque falta sabedoria. Sem sabedoria nós não enxergamos as coisas como elas são. Sem sabedoria nós simplesmente vamos juntos com a maré que vai nos empurrando. E a palavra de Deus está fazendo uma advertência muito grave. Esse mesmo profeta Daniel está dizendo que muitos, devido a isso, vão se perder. Vão se perder. Ele diz textualmente: muitos despertarão para o opróbrio eterno. Essa palavrinha opróbrio significa condenação, destruição, morte, inferno. Muitos despertarão, é a palavra de Deus. Nós não podemos esconder a palavra de Deus, nós não podemos maquiar a palavra de Deus. Muitos despertarão para o opróbrio eterno, destruição, morte, inferno. É isso que está dizendo a palavra. Infelizmente, por quê? Por falta de sabedoria. Quem caminha com o mundo, ou seja, uma vida mundana, que é o que o mundo quer, que é o que Satanás quer, como diz a palavra em outro lugar, São Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Então a palavra de Deus está dizendo que, infelizmente, e é isso também nas aparições de Nossa Senhora, ela adverte isso, quem caminha no caminho mundano pode perder-se eternamente, ir para o inferno. Deus quer o inferno para alguém? De jeito nenhum. Essas crianças que vão ser batizadas hoje é o início do caminho para a vida eterna, para a santidade, para o céu. Deus quer o céu para todos nós. Porém, na nossa liberdade que Deus nos deixou, o ser humano pode livremente tomar o caminho de perdição, se lhe falta sabedoria, se ele se deixa levar pelo mundo, pela vida mundana, pelas coisas que o mundo oferece, que o demônio vai empurrando. Mas o que a palavra nos diz então, vamos dizer, de solução para isso? Vamos voltar de novo no profeta Daniel. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Olha a salvação aqui. E os que tiverem ensinado a muitos os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. O que nós precisamos
para passar por esse tempo da angústia, da grande tribulação, é de sabedoria. Sabedoria é o maior dom do Espírito Santo. O maior dom do Espírito Santo é o dom da sabedoria. E é o que nós precisamos ter, sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que é dom do Espírito Santo, o que ela vai nos dar? Primeiro, a capacidade de nós entendermos o tempo presente. A capacidade de nós olharmos, e não só um olhar superficial, simplesmente dizer, que coisa, e reclamar da vida. Isso não é sabedoria. Reclamar da vida não é sabedoria para ninguém. Deus não nos dá espírito de sabedoria para reclamar da vida. Isso não é de Deus. A sabedoria é para olharmos para as situações e dizer, a gente conseguir discernir as coisas. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Isso agrada, isso é um caminho de vida, isso é um caminho de morte. Isso, primeiro ponto da sabedoria. Nós somos capazes de colocar, fazendo um julgamento das coisas, colocando-as no seu devido lugar, das situações, de tudo. Então, o primeiro ponto da sabedoria. Com isso, segunda consequência, a consequência disso, com sabedoria, nós podemos direcionar a nossa vida. Uma vez que eu sei que o que agrada e o que não agrada a Deus, eu também com sabedoria vou pensar, então eu vou direcionar a minha vida por aqui. Quem não tem sabedoria, não direciona a sua vida. Segue a boiada. Segue a boiada. Então, onde o mundo vai levando, a pessoa sem sabedoria, ela vai indo. Ela vai seguindo a boiada. Ela nem percebe, mas ela está seguindo a boiada. Para onde o mundo leva, ela vai. Ela é refém. Ela é refém da mídia, ela é refém de artistas, ela é refém de ideologias, ela é refém de tudo. A pessoa sem sabedoria segue a boiada. E é justamente a boiada, nós sabemos para onde ela vai, né? Quando as pessoas levam a boiada, ela leva para o pasto para depois levar para o açougue. É para isso que a boiada serve. Então a sabedoria nos dá a graça de compreender as realidades, nos dá a graça de tomar uma decisão para onde nós vamos com a nossa vida. E terceiro ponto, também importante, Daniel está dizendo, profeta, muitos que ajudarão a outros no caminho da salvação vão brilhar, vão passar essa sabedoria. A igreja está cheia de grandes santos. Domingo passado nós celebramos, nós celebramos os Dia de Todos os Santos, né? A igreja está cheia de santos, foram homens e mulheres que com tanta sabedoria guiaram a humanidade. Estão lá brilhando com Jesus no céu. Estão lá. Nós não estamos nesse nível. Mas de alguma forma, se nós tomarmos um caminho de sabedoria na nossa vida, de alguma forma nós também vamos influenciar na vida de alguém. Quem está perto de nós, um familiar, um pai e uma mãe que têm sabedoria, se deixam levar pelo caminho da sabedoria, vão guiar os seus filhos desde o nascimento por esse caminho de sabedoria. Se um pai e uma mãe não têm sabedoria, os filhos, coitadinhos, tendem também a tomar um caminho sem sabedoria na vida. Então a sabedoria, ela é para nós um caminho, para nós, mas também até para nós ajudarmos os outros, principalmente aqueles que estão próximos de nós. Então, ao mesmo tempo que a palavra hoje ela nos coloca esse tempo de angústia e tribulação, que eu particularmente acho que é esse o tempo que nós estamos, ao mesmo tempo que ela nos apresenta isso, ela nos apresenta o caminho da sabedoria. Padre, como conseguir essa sabedoria? Olha, basicamente é estarmos com Jesus. Ele é a sabedoria. Então, se nós tivermos uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida com a palavra de Deus, menos TikTok, menos Instagram, menos séries disso, daquilo, menos Netflix e menos mais um monte de baboseira, e tivermos
destinar tempo para a palavra de Deus, para escutar o Senhor, nós teremos o caminho de sabedoria. Se nós nos deixarmos que o Senhor, o seu Espírito, cada vez mais vai trabalhando em nós, nós teremos um caminho de sabedoria. Boas leituras também ajudam, mas essencialmente é isso: é buscar o Senhor, é buscar o conhecimento do Senhor, é buscar o caminhar com o Senhor. E aí nós estaremos nesse caminho de salvação que o Senhor tem para nós. Nós não precisamos ficar com medo da grande tribulação, de angústia, de nada. Se nós estivermos com o Senhor, se Ele nos der a sua sabedoria, nós estamos em paz, nós estamos no caminho de Deus.